Queridos, eu convido a todos que abram a sua Bíblia, a palavra do nosso Deus, no Salmo de número 37. Sabe, querido, os salmos, eles eram as poesias, as canções entoadas para o louvor do Senhor no seu templo. Haviam ali os levitas, aqueles que entoavam, que cantavam, que tocavam seus instrumentos. E o louvor ao Senhor era 24 horas ali. Não parava, o povo adorando ao Senhor. E você vai pensar, mas que música eles cantavam? Provavelmente, o Theo Ruby ainda não tinha composto a sua música. Então o que eles cantavam, querido, está aí. São esses 150 capítulos aí, 150 salmos. E muitos outros que talvez não estão aí. E o louvor ao Senhor, ele acontecia a partir dessas canções. Hoje nós cantamos aqui também algumas canções que você talvez não conhece se você é muito novo aqui na igreja. Mas elas marcam. A gente estava ali um pouquinho antes de entrar aqui para o culto. Estávamos lembrando do Tu És Fiel. Cadê a Mari aí? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Queridos, essas canções marcaram a minha história. E um dia talvez você também vai se lembrar dessa canção que nós acabamos de cantar aqui. Nunca deixe as suas lamparinas sem óleo, filho. Esteja preparado. Mas às vezes nós pensamos assim, talvez aquilo que eu tenho enfrentado nos dias de hoje, no século 21, é algo que é novo. Sempre parece que aquilo que eu enfrento, as minhas lutas, os meus desafios, eles são maiores do que os desafios e lutas dos outros. Porque é você que está passando por isso, sou eu que estou passando. Mas é tão interessante que a palavra nos deixa aqui o Salmo de número 37. Um salmo de Davi. Para dizer que ele já enfrentava algumas coisas que talvez você, que talvez eu, temos enfrentado no nosso dia a dia. E ele vai dizer assim, a partir do verso de número 1. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, porque como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Nós estamos no século 21, a era das coisas instantâneas. As pessoas, elas ficam ali aborrecidas quando determinadas coisas acontecem. Por exemplo, talvez você já foi em algum banco, isso é uma cena bem comum, bem familiar para mim, e ali você pegou uma fila. Talvez você, quando era criança, acompanhava ali a sua mãe batendo aquele bolo, e ela te dava aquela colher, ao final de bater o bolo, e falava assim, toma a colher aqui para você. E você comia aquela massa crua, como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Mas depois disso, quando acabava a massa naquela colher, de 5 em 5 minutos você chegava para a mãe e falava assim, mãe, está pronto? Já está pronto? Mãe, está bom, já tira do forno. Eu quero comer, mãe, cadê o bolo? Talvez você tenha aí o seu celular, quer baixar algum arquivo, baixar algum aplicativo, e você aplica lá, baixar. E você aperta baixar e espera algum tempo, muito tempo. E aí você já começa a ficar indignado, esse celular, essa internet. E é incrível que talvez você pense, isso é coisa de hoje. No passado as coisas não eram assim.
As pessoas eram diferentes, mas querido, o homem é o homem, desde o início. E assim como nós também ansiamos pelas coisas, queremos que as coisas aconteçam, um dia Davi compôs um salmo, em que ele também estava ficando indignado com as coisas que demoravam para acontecer. Talvez no coração dele ele queria que algumas coisas acontecessem mais rápido, mas talvez não acontecia no tempo que ele esperava, que ele queria. Pode ser que você esteja assim nessa noite, esperando algumas coisas acontecerem, ou não está esperando, você queria que elas já tivessem acontecido. Mas através desse salmo nós temos algumas orientações, alguns norteadores para a nossa atitude, para aquilo que se espera da nossa atitude, diante dos momentos em que nós precisamos esperar. Nos momentos em que vai ter que dar mais um tempinho para o Senhor, porque Ele está preparando algo maior para você. E a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto, queridos, é que ter sucesso, ter coisas boas, isso é excelente, mas não vale a pena o sucesso a qualquer preço. Vamos repetir isso? Não vale a pena o sucesso a qualquer preço. Eu já vi pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, dizendo assim: por que será que para mim as coisas não acontecem? Eu vejo pessoas que não adoram, não seguem ao Senhor, mas parece que para essas pessoas as coisas são mais fáceis. Eu luto para viver uma vida santa, para ser um bom pai, um bom funcionário, uma boa mãe, um bom filho, e parece que as coisas para mim são tão difíceis. Eu vejo ele apronta, ele trai a esposa, aquele empresário, ele frauda, ele rouba o governo, ele frauda os tributos, ele não paga as contas direito, mas anda de carro zero. Talvez seja tempo de eu mudar a minha atitude. Pode ser que o salmista um dia ouviu também pessoas reclamando isso perto dele, falando assim: porque parece que para aqueles que servem ao Senhor as coisas são mais difíceis. Mas querido, eu estou aqui como boca profética para você, dizendo assim: olha, vale a pena continuar sendo correto, vale a pena fazer o que é certo. Ele vai dizer assim: olha, não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos. Olha o carro que ele tem, olha quanto dinheiro ele tem no banco, olha quantas coisas ele tem nas suas viagens de férias, olha para onde ele viaja. Eu acompanho ele aqui nas redes sociais, nas mídias sociais. Como eu gostaria de ter essas coisas. Às vezes nós nos pegamos admirando, querendo essas coisas para nós, talvez usando até dos artifícios que essas pessoas usam para ter. Não vale a pena, querido. O salmista ele vai dizer assim: por que nós não devemos nos aborrecer? Por que nós não devemos ter inveja dessas pessoas que têm as coisas assim? Porque como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Não tem estrutura, não tem raiz, não tem base. Ei, querido, edifica a sua casa na rocha. Você quer que as coisas na sua vida perdurem para sempre? Então construa bem, construa na rocha. A nossa rocha é o Senhor Jesus. Tudo que você vai edificar na sua vida, a sua família, edifica na igreja, edifica no Senhor. Não ceda, não ceda.
Essa semana eu estava conversando com uma pessoa de bastante influência, e essa pessoa disse assim: como é interessante, as pessoas mudam de opinião muito rápido quando o assunto é dinheiro, e deu uma risada. Aquilo que talvez era tão errado, de repente já não tem tanto problema, dependendo do dinheiro que está envolvido nisso. Querido, não negocie, permaneça, prevaleça, não negocie princípios, porque aquele que negocia princípios, que se rende, que não só almeja, que não só fica invejando o que aqueles que fazem o mal têm, ele seca, acaba. As coisas passam, queridos, o tempo passa, as coisas passam, e o que você terá, o que essas pessoas terão? Continue a nadar ao lado do Senhor, querido. Continue a correr. Alguém disse que a vida cristã, ela não é uma maratona de 100 metros, mas ela é comparada sempre a uma maratona, em que você vai correndo. Talvez se você corresse a maratona, no mesmo ritmo dos corredores de 100 metros, você não conseguiria chegar muito longe. Permaneça, prevaleça, querido. Não inveje, não almeje o sucesso a qualquer preço. Tudo bem, pastor, então, eu entendi, eu não devo desejar esses atalhos que a vida às vezes oferece, o dinheiro fácil. Mas então o que eu faço? Porque eu quero coisas boas para minha família. Eu quero alcançar conquistas também, eu quero avançar, eu quero também ter coisas boas. E aí o salmista, queridos, Deus usa a vida dele para nos dar a resposta no verso seguinte. Ele vai falar assim: então, querido, confie no Senhor e faça o bem. Vamos repetir isso, querido? Confie no Senhor e faça o bem. Feche seus olhos aí onde você está. Talvez ao longo dessa semana você teve a oportunidade de negociar princípios. Você recebeu talvez uma proposta tentadora. Talvez devido a uma discussão na sua casa, você já talvez não estava vendo muito sentido em ser um bom marido, em ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa. Talvez você estava cedendo a alguma coisa que ia te distanciar da presença do Senhor. Mas nesse instante, repreenda essa ação do inimigo na sua vida agora, filho. E confia no Senhor. Coloca a sua confiança nele. E o que é colocar a confiança nele? O que é confiar no Senhor? Pode abrir seus olhos. É interessante que eu já vi o paizão pregar esse texto tantas vezes. E o verso 4 ele fala assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu vejo esse texto como se fosse uma prova, um concurso. Você está, talvez, fazendo uma faculdade, talvez todos nós aqui, de certa forma, já passamos por alguma prova na vida, e normalmente durante essas provas, você tem que conseguir a nota necessária para a aprovação. Se você não chega na média, você tem que estudar de novo essa matéria. Tem pessoas que querem coisas novas, mas elas ainda não aprenderam a estar felizes com o que já têm. Às vezes nós queremos coisas novas, isso é ótimo, querido. Mas como precisamos valorizar aquilo que temos? Essa semana eu estava atendendo um cliente ali no banco. E esse cliente, um senhor já, de uma idade um pouco mais avançada, ele sentou na minha frente. E ele trazia na sua mão uma certidão de óbito. E aí ele entregou a certidão para mim e falou assim:
eu vim para mexer na conta. Essa conta que eu tinha, ela era conjunta com a minha esposa. Mas a minha esposa faleceu. Nós fomos casados 55 anos. E aí na hora que ele falou essa palavra 55 anos, ele se emocionou na minha frente ali no banco. Eu falei assim, parece que você viveu anos muito bons ao lado dela, né, querida? Aí ele falou assim, foram os melhores. Foram momentos excelentes. Ah, querido, como nós precisamos valorizar o que está ao nosso lado agora. Agora, aí, do seu lado. Pega na mão da sua esposa. Pega na mão do seu esposo. Sente ele, sente ela aí, está do seu lado. Valoriza isso. Porque enquanto você não aprender a lição de valorizar aquilo que o Senhor já te deu, Ele não pode te dar coisas maiores. Tem pessoas que querem ganhar tantas coisas grandes, ganhar as coisas maiores, mas esquece de valorizar e investir tempo naquilo que ele já possui. O nosso relacionamento com Deus, querido, como é importante. Talvez no passado pessoas se esconderiam, talvez numa caverna, no meio do deserto, em algum lugar, longe das vistas das pessoas, para poder ler uma página da Bíblia. E hoje nós temos a liberdade de ler o quanto for necessário, o quanto quisermos. Nós podemos nos reunir como igreja do Senhor, um espaço tão lindo como esse, querido. Se você tivesse a visão que eu estou tendo agora, quantas pessoas aqui juntas, buscando a face do Senhor. Nós temos liberdade para fazer isso. Valoriza, regozija, festeja isso que você já tem hoje. São os talentos que o Senhor tem dado a você, para você aproveitar. Não se perca no meio do caminho. Às vezes eu já dei esse exemplo tantas vezes, mas esse é o sentimento que eu tenho com essas coisas. Que parece que a vida, ela vem nos empurrando, e quando nós vemos, parece que as coisas que nós vivemos, não é o que a gente gostaria de viver, mas parece que nós somos forçados a agir de determinada forma, a estar em determinados lugares. E você se torna só mais um coadjuvante na vida. E o Senhor não quer isso para você. Ele quer que você viva a sua vida plenamente. Ele quer que você se deleite no Senhor. Fale assim, puxa Deus, obrigado pela minha família. Eu não sei se você tem momentos como o paizão pregou há 2 semanas, falou sobre o TSD. E aí você chega na presença do Senhor, você agradece e fala, Deus, obrigado pela minha família, obrigado pelo emprego, obrigado pela saúde. Como o Senhor é bom para mim. Precisa se deleitar, querido, aproveitar. Uma palavra do paizão, praise the Lord. Louvado seja o Senhor sempre. Sempre. E talvez alguém desavisado, ao ler o verso 4 sem muita atenção, ele vai achar que o verso 4, ele é um verso contraditório. Porque ele vai dizer assim, olha, deleite-se no Senhor, se alegre no Senhor. Ah, tudo bem, então eu estou feliz com o que eu tenho. Eu estou satisfeito com a minha família, com aquilo que Deus tem me dado. Mas aí o salmista vai dizer assim, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Então, querido, você pode ter sonhos. Você pode ter alvos maiores do que aquele que você tem hoje, mas enquanto você não começar a celebrar aquilo que você já alcançou, vai ser muito difícil ver os sonhos, os desejos do seu coração sendo saciados. Hoje é noite de mudar, filho, de valorizar aquilo que você já alcançou.
porque quando você começar a se deleitar e falar assim: Deus, o Senhor é tudo que eu preciso, tudo aquilo que eu poderia almejar na minha vida, o Senhor já me deu, aí Ele vai te dar mais. Eu serei feliz quando eu ganhar 10 salários mínimos por mês, 20 salários mínimos por mês. Eu vou ser dizimista, vou ajudar as pessoas quando eu ganhar 10 salários, 20 salários, 30 salários. Querido, se você hoje, ganhando um salário, ganhando meio salário, não é dizimista. Se você hoje, ganhando o que você ganha, você não é um ofertante que abençoa a vida dos outros, você nunca ganhará 20 salários, 30 salários. Você não sabe o que é se regozijar no Senhor com aquilo que você tem hoje. O Senhor, Ele supre semente ao que semeia. Aquele que ganhou os 5 talentos do seu Senhor, Ele já tinha mostrado que Ele sabia valorizar o que Ele tinha nas mãos. Porque quando Ele distribui os talentos, Ele vai entregar para um Ele vai dar 5, para outro Ele vai dar 2, para outro Ele vai dar 1. Quantos você receberia? Você quer ganhar 50 salários? Comece a ser ofertante já. Comece a ser fiel nos dízimos agora. Comece a ofertar, ajudar aquele que está do seu lado hoje. Muda o sentido da sua vida. Às vezes nós olhamos para a vida, para as coisas que temos só para nós, para mim. O que eu ganho com isso? Olhe com uma perspectiva de reino, querido. E aí no verso 5 ele vai dizer assim, ó: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Às vezes eu viajo com o meu pai na estrada. Estamos indo talvez para algum lugar. E aí o meu pai do lado, queridos. Eu aprendi a dirigir com o meu pai. Hoje o paizão não está aí, o paizinho não está aqui hoje. Deus abençoe se assiste esse vídeo, pai. Mas esse grande homem de Deus, ele me ensinou a dirigir. Claro, fiz as aulas de autoescola, tá? Que eles não peguei carro antes de ter carteira de motorista. Mas eu lembro que depois que eu já tinha minha carteira, um dia ele saiu comigo para andar, pegar a estrada junto com ele. Ele falou: você vai sentar aqui, eu quero ver você dirigindo aqui do meu lado. E agora cá estou eu dirigindo meu carro e meu pai sentado aqui do meu lado. E aí eu vou olhar para ele e falar assim: pai, leva o carro. E aí, não, pode dirigir você. Não, pai, leva você o carro. Ó, vou parar aqui para você dirigir. Para o carro, puxa o freio de mão, abre a porta, sai. Nós nos encontramos atrás do carro. Ele senta no banco do motorista e eu sento no banco do passageiro. E ele dirige. Queridos, entregar o teu caminho ao Senhor é deixar Ele assumir o banco do motorista na sua vida. Talvez você está com o grande piloto, o grande motorista do seu lado, aquele que não só criou o carro, mas criou a estrada por onde esse carro vai passar. E você continua segurando firme no volante e fala: é meu. Eu não entrego. Quis vir comigo, fica sentadinho aí no banco do passageiro. É tempo de entregar o caminho ao Senhor, filho. É tempo de parar de fazer as coisas só do seu jeito. Querer as coisas só do jeito seu, da sua maneira. Porque enquanto você continuar andando na força do seu braço, você não precisa de Deus. Em outras palavras, aquele que não entrega o caminho ao Senhor, ele olha para Deus e fala: eu não preciso de você. Eu não preciso. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei onde eu vou. Se quiser vir comigo, pode vir, mas eu vou. Eu vou fazer. Eu sei o que eu estou fazendo. É tempo de entregar o nosso caminho ao Senhor, querido. Vale a pena lutar, vale a pena continuar seguindo em frente. Nós podemos ter sonhos maiores que Ele vai ter muito prazer em saciar.
Mas se você não entregar o seu caminho na mão do Senhor, você não vai provar daquilo que Ele tem para você. Esse verso de número 6, logo que o paizão, o pastor Devanir, ele veio para a igreja, eu estava trabalhando em Jaú, e eu passei por um momento muito difícil no serviço, em que as pessoas estavam me acusando de coisas ali erradas que aconteceram, e que eu teria participado daquilo, eu teria feito aquilo. E é muito cruel, é muito ruim quando as pessoas desconfiam de você, e apontam o dedo para você, e falam que você fez coisas que você na verdade não fez. E esse verso, de número 6, ele marcou a minha existência, queridos. Ele fala assim, Ele quem? O Senhor, querido. O Senhor deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Talvez, querido, você tenha passado também por momentos de acusação. As pessoas têm apontado o dedo para você. Falado assim, você não merece, você não é digno, você não é digna. Quem você pensa que é? Onde você pensa que vai? Mas o nosso Deus continua olhando para nós, querido. E a palavra diz que Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Mas isso só é possível se você não se dobrou. Porque se você se dobrou, na hora que a luz do sol do meio-dia bater sobre você, vai ficar evidente o que você fez de errado. Não se dobre. Porque se você permanecer, Ele vai fazer com que todos vejam que você é inocente, que você é correto, que você é justo. E aí vem o verso que tocou meu coração ao longo dessa semana, que é: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Se eu posso aguardar com paciência, significa que eu posso aguardar sem paciência. Sem paciência. É possível você estar aguardando algo na sua vida sem paciência. Outro dia eu estava na agência, e devido a um movimento mais forte naquele dia, havia ali um grupo de pessoas, uma fila se formou, e eu estava ajudando o pessoal a atender os clientes nesse dia. E aí de repente um homem, ele começou a se exaltar. Fazia aproximadamente 30 minutos que ele estava aguardando para ser atendido. E ele começou a se exaltar. Começou a se exaltar e as pessoas, querido, que não esperam com paciência, elas inflamam aqueles que estão ao seu redor. Talvez do seu lado há homens e mulheres de Deus que têm esperado com paciência, mas a sua ansiedade, o seu desejo pelas coisas instantâneas, está contaminando eles. Ai, as coisas não acontecem, cadê Deus? Deus não faz as coisas, por que essas coisas acontecem? E aquele homem começou a inflamar a fila. Ele batia no ombro olha só, 30 minutos, já não fui atendido, isso é um absurdo. E ele começou a levantar a voz. E eu estava terminando um atendimento. E ele começou a levantar a voz. E aí eu olhei para a pessoa que eu estava atendendo, eu falei assim: o senhor aguarda um minutinho? Na hora que eu me levantei, ele já tinha ido, se levantou, foi até um colega nosso. O que está acontecendo aqui? Vocês não vão atender as pessoas? E eu cheguei atrás dele e falei assim: boa tarde, posso ajudar o senhor? Claro que pode ajudar, alguém tem que me atender, eu preciso falar com o gerente aqui desse lugar. E aí eu olhei para ele e falei assim: eu sou o gerente. Eu peço desculpa para você pelo tempo que está demorando para você ser atendido. Deixa eu ver a sua senha. Eu olhei a senha, fui lá, olhei no sistema e falei: faltam 3 pessoas para que você seja atendido. Mas 3 pessoas ainda, isso é um absurdo. E aí inflamando as pessoas: vocês olham isso? Que absurdo o que eles estão fazendo comigo. E as pessoas já começaram: é verdade, isso é um absurdo, tem que ter mais gente aqui e tal. Falei:
Mais uma vez eu peço desculpas para o senhor. Rapidamente nós vamos atendê-lo. Voltei para o meu lugar, continuei meu atendimento. Enquanto eu estava atendendo, um colega chamou um, o outro chamou outro. Tal. E aconteceu que quando eu chamei o cliente, o próximo cliente era exatamente ele. E aí ele veio, eu levantei, fiquei em pé, estendi a mão. Seja bem-vindo, me desculpe pela demora, pode sentar. Na hora que eu me sentei, ele olhou para mim e falou assim: eu posso falar uma coisa para você? Eu estou muito constrangido com o que está acontecendo aqui. Eu estava exaltado ali na fila, eu estava nervoso, eu estava até brigando, falando, e você, com toda essa sua calma, você me deixou constrangido. Em momento algum você levantou a voz para mim, em momento algum você falou grosso comigo pela forma como eu estava te tratando. Falei, mas o meu desejo aqui é fazer o melhor. Gostaria até de poder atender as pessoas mais rápido, mas eu sei que vai chegar o tempo em que isso vai acontecer. Mas por hora, o que eu posso fazer agora é te dar o melhor atendimento que eu posso. Fazer o melhor que eu posso para você. E aí atendi ele. E enquanto eu atendia, querido, por pelo menos umas 3 ou 4 vezes, ele ainda voltou a repetir. Eu estou constrangido agora. Me perdoa pelo que eu fiz. Pelo jeito como eu tratei você. E ele se levantou, depois saiu e aquilo ficou no meu coração. E lendo esse texto, queridos, a sensação que eu tenho é que há pessoas que talvez estão como esse homem na fila do banco, com Deus. Ele fica sentado ali na sua vida, falando assim: cadê Deus? Porque Deus não me atende logo no que eu estou pedindo. Porque Deus não se movimenta. Cadê Ele? Algumas semanas atrás nós ouvimos, faz de novo, tem que fazer mesmo, cadê Deus? Só quem apronta que se dá bem, para mim não acontece nada. E talvez Deus também se levanta da sua mesa, vem até você e fala assim: ei, calma, já vai chegar o seu momento, vai chegar a sua vez, e o que você vai experimentar vai ser algo muito precioso. Apenas confie, espera um pouco mais. Vai chegar o dia em que você vai se sentar diante dele. E o meu desejo, querido, é que você não passe a vergonha que aquele homem que estava diante de mim passou. Ele falava: puxa, eu estou constrangido, me desculpa, eu falei alto com você na frente dos outros. Talvez, querido, no momento em que você receber aquilo que você alcançava, que você almejava tanto, talvez é uma cura, talvez é um serviço, talvez é uma bênção. E aí você receber, você vai falar assim: puxa Deus, me perdoa. Porque eu estava desconfiando que o Senhor não estava lembrando de mim. Mas o Senhor te ama, querido. Ele se importa com você. Parece que essa história de que os maus se dão bem e aqueles que servem ao Senhor se dão mal, isso estava no coração do salmista, que no final do verso 7, ele volta numa história, ele vai dizer assim: olha, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Não fique com ciúmes, com inveja das pessoas que têm as coisas. O Senhor está cuidando de nós, Ele está nos preparando para algo maior. Você só vai poder aproveitar plenamente aquilo que está reservado para você lá na frente, depois de vencer essa etapa. Não sei se você já parou para estudar como acontece a metamorfose da lagarta para a borboleta. Mas é um processo muito interessante. Conta-se de um homem que um dia, ele estava ali no seu jardim, no seu quintal, ele regava as plantas, e um dia ele reparou numa lagarta, e ela parou ali num lugar, se fixou, e ele falou assim: olha, vai virar uma borboleta.
Eu quero ver como é que acontece esse processo de mudança aí de lagarta para borboleta. E ele começou a olhar, e ficou lá, muito tempo sentado olhando, e nada acontecia, queridos. Aí ele pensou, acho que esse processo é um processo mais demorado mesmo. E aí ele foi embora, no dia seguinte ele passou, ela estava no mesmo lugar. Passou um dia, 2 dias, todos os dias ele passava ali e olhava aquela lagarta no seu casulo. E aí ele percebeu que o casulo começou a amadurecer, depois de alguns dias. Falou, olha, está chegando o tempo. Mas passou mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias. Ei, querido, só para te contar, tem lagartas que no momento em que ela vira, né, o casulo, ela demora até 1 mês para virar uma borboleta. Ali, apenas como casulo. E passaram-se vários dias, não é possível, não vira borboleta. E aí ele percebeu que a casca daquele casulo começou a se romper, e ele olhou e falou, olha, começou a abrir, acho que agora vai. E aí ele ficou olhando e não mudou. Ele teve uma ideia brilhante. Ele falou assim, eu vou dar uma ajuda para a lagarta. Ele foi correndo para dentro da sua casa, ele pegou uma tesoura com uma ponta bem fina, e ele deu um pequeno pique ali no casulo daquela lagarta. E ele ficou observando, mas naquele instante nada aconteceu ainda. Ele falou, amanhã eu vejo como está isso. E ele foi embora. Passou o dia, no dia seguinte ele voltou para ver e o casulo estava aberto. Eu perdi a borboleta. Na hora que ele chegou e olhou, ela tinha caído no chão. O casulo se rompeu, mas ainda não era o tempo daquele casulo se romper. E o resultado é que aquela lagarta, ela caiu no chão, mas ela ainda não era uma borboleta, mas também já não era mais uma lagarta. E ela nunca vai se tornar uma lagarta, uma borboleta agora, porque ela morreu. Há pessoas que não conseguem esperar o tempo certo para as coisas na sua vida. Elas são tentadas a buscar uma tesourinha e dar um pique ali no casulo. Vê alguém perto dele que está rompendo, que está crescendo, fala, eu vou dar uma forcinha para ele. E o Senhor está falando assim, deixa ele crescer. Isso que ele está passando vai dar para ele estrutura para vencer as coisas que virão. Espera com paciência. Nós somos testemunhas, querido. Não estou dizendo aqui algo distante de nós, porque se há 11 anos atrás, pouco mais de 11 anos, quando o paizão veio para cá, se a gente falasse assim, olha, um dia nós estaremos reunidos ali no salão do tênis clube da cidade, a igreja estará com muitas pessoas, vamos começar o culto essa semana ali. Não tinha estrutura, querido, não tinha base, foi necessário todo um caminho de preparo, mas hoje nós estamos aqui. E o Senhor vai nos levar cada vez mais longe. Mas aprenda, querido, não pegue atalhos. Espera com paciência no Senhor. Descansa nele. Nosso Deus é um Deus de milagres. Mas tem pessoas que nunca vão experimentar os milagres de Deus. É a geração da tesoura, que dá um pique no casulo. Nunca vai ver um inseto sair de dentro do seu casulo com asas lindas, voando. Ei, querido, só vai se transformar aquele que permanecer durante o tempo que for necessário, o tempo que o Senhor preparou para ele. Para todos nós. Não aborte os sonhos de Deus para a sua vida. Que nasçam no tempo certo, preparados para sobreviver, queridos. Talvez você tenha vivido assim, sem paciência, a ansiedade está corroendo você, as coisas não têm acontecido no tempo que você queria,
E aí você olha para Deus e fala: cadê Deus? Deus não existe. E Ele está ali: ei, eu estou cuidando de você. Chegará o tempo em que você vai estar preparado para isso que você deseja. Tão somente espera. Se o Senhor tem tocado no seu coração, querido, para que você tenha mais essa paciência, lance fora essa ansiedade, espere o tempo certo na sua vida. Talvez você tenha sonhos lindos, coisas que você quer que aconteça, mas não estão acontecendo, e parece que Deus está tão longe, mas hoje Ele fala para você: eu estou perto de você.